Quando Davi ficou sabendo que Abisalão estava morto, a Bíblia diz que Davi chorou amargamente. Depois de Davi receber a vitória sobre o exército de Abisalão, depois de Abisalão morrer, a Bíblia então vem me dizendo agora, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19, que Davi agora então volta para Jerusalém. Quando Davi sai de Jerusalém, não se esqueça, ele sai chorando, ele sai de cabeça coberta e ele sai com seus pés descalços. Mas agora em 2 Samuel capítulo 19, Davi está voltando como rei para assumir mais uma vez o reinado pela qual Deus colocou em suas mãos. Mas quando Davi volta para Jerusalém, ele não volta mais chorando, ele não volta mais com a sua cabeça coberta e não volta mais com os seus pés descalços. É porque então que o rei Davi não deixou Abisai matar a Simei. Amados, quando, aleluia, Simei ficou sabendo que Davi teve vitória contra o exército de Abisalão, quando Simei ficou sabendo que Davi estava voltando para reinar em Jerusalém, a Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, que Simei mais uma vez vai ao encontro de Davi. Ei, eu quero que você me acompanhe nesta noite. Agora você vai entender porque então que Davi não deixou Abisai matar Simei. Me acompanhe no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 17 e versículo de número 18. Quando Simei ficou sabendo que Davi está voltando para Jerusalém, mas ele volta como rei, ele volta agora não com a cabeça coberta, mas ele volta com a coroa sobre a sua cabeça. Ele não volta mais com seus pés descalços, mas ele volta agora com a sua vestimenta real. E quando Simei ficou sabendo que o rei estava voltando, a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 17, que Simei, o mesmo Simei de Baurim, ele agora começa a ir ao encontro de Davi. No versículo 17 a Bíblia diz que ele vai com 1000 varões de Benjamim, também vai com Ziba e também vai com outros servos gigantes do rei Davi. O rei Davi estava numa barca atravessando pelo Jordão, quando Simei observou que Davi estava vindo pelaquela barca. Versículo de número 18, a Bíblia diz que passando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecia aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, o mesmo Simei que apedrejou, o mesmo Simei que amaldiçoou, o mesmo Simei que chamou Davi de homem de Bileal, a Bíblia diz que agora Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele pelo Jordão. Eu quero agora, depois dessa rápida introdução, começar a pregar a palavra do Senhor nesta noite, subjugado, aleluia, debaixo do seguinte tema: o dia do reencontro. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado, pegar na mão dela e dizer isso para ela nesta noite: o dia do reencontro. Faça isso por gentileza. O dia do reencontro. O dia do reencontro. Por que, aleluia, Davi não deixou Abisai matar Simei? É porque existe marcado na agenda de Deus o dia do reencontro. Não se espante com aquilo que eu vou falar aqui nesta noite, mas Deus manda te dizer que você vai se encontrar mais uma vez com o teu inimigo. Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado, eu digo para ele: você vai se encontrar mais uma vez com o seu inimigo. Olhe para cá. Mas a Bíblia vem me dizendo que agora Simei, o mesmo que apedrejou, o mesmo que amaldiçoou, ele se encontrou mais uma vez. O dia do reencontro é o tema desta mensagem, mas desta vez é diferente. Desta vez agora foi Deus que marcou na sua agenda, foi Deus que marcou o dia, foi Deus que marcou o horário, foi Deus que marcou o minuto, foi Deus que marcou o segundo do reencontro de Davi com Simei. E quando é Deus que marca, o negócio é diferente. Quando é Deus que marca o dia do reencontro, olha o que acontece: o teu inimigo não se apresenta mais para apedrejar, o seu inimigo não apresenta mais diante de você para lhe amaldiçoar, mas a Bíblia vem me dizendo que no dia do reencontro, aleluia, marcado por Deus, de Davi por Simei, Davi, aleluia, Simei agora não taca mais pedra no rei, mas ele se prostrou, se prostrou, se prostrou. Hoje eu vou profetizar para você aqui, se você crê nisso, levante a tua mão por gentileza. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. O teu inimigo vai se encontrar com
Porque, irmão Maicon, se nós fizermos isso, como é que vai ter o dia do reencontro?